A paz do Senhor, bom dia a todos. Estou aqui hoje nessa manhã do dia 26 de abril para ler mais uma vez um texto da palavra do Senhor para vocês. E dessa vez eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 6, que diz: mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Irmãos, essa leitura tem muito a nos ensinar, muito a nos dizer e muito para que nós possamos entender quais são os propósitos de Deus na nossa vida. Paulo teve uma visão gloriosa dos céus. O Senhor permitiu a ele que tivesse uma visão gloriosa dos céus. E juntamente com essa visão, Paulo ganhou um espinho na carne. O Senhor colocou um espinho na carne de Paulo para que ele não se tornasse arrogante, para que ele não se ensoberbecesse e se achasse melhor que os outros. Então, meus irmãos, Paulo rogou ao Senhor 3 vezes, pedindo a Deus que tirasse esse espinho na carne dele. Mas o Senhor não retirou esse espinho na carne de Paulo. E quando Paulo pediu a ele que retirasse esse espinho, ali no versículo 9, o Senhor respondeu a ele: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor disse a Paulo que o poder dele, o poder de Deus, se aperfeiçoaria na fraqueza dele. E Paulo entendeu que o Senhor não retiraria esse espinho. A Bíblia não relata, irmãos, em parte alguma, qual é esse espinho na carne de Paulo. Nós podemos entender que o Senhor realmente, ele não retirou esse espinho na carne de Paulo e deixou claro para Paulo que o poder dele se aperfeiçoaria em sua fraqueza. Então Paulo entendeu, e aqui no versículo 10 diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo, quando ele era fraco, é que ele era forte. Irmãos, e qual é a mensagem de hoje que eu quero deixar através da palavra do Senhor? Aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, onde eu li a partir do versículo 6 para vocês. Que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Irmãos, muitas vezes nós nos sentimos abatidos, derrotados, fragilizados mediante as circunstâncias dessa vida. Muitas vezes nós olhamos para dentro de nós, olhamos no espelho, a nossa cara, a nossa face no espelho, nos deparamos com uma pessoa frágil, abatida. Mas eu queria deixar nessa mensagem para vocês hoje e dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, assim como o Senhor disse para Paulo, assim como Paulo compreendeu, irmãos. Nós devemos entender que o poder de Deus vem se aperfeiçoando nas nossas fraquezas e que nós não podemos nos entregar aos problemas desse mundo,
aos problemas da nossa carne. Muitas vezes, nós temos até mais de um espinho na carne. Nós temos mais de um espinho na carne. Passamos por grandes turbulências, por grandes problemas nessa vida. Pelo fato de nós sermos humanos, estamos sujeitos a muitas coisas. Mas nós devemos nos entregar ao Senhor, ler a palavra e entender que o poder de Deus vem se aperfeiçoando nas nossas fraquezas e que nós temos que ganhar forças, levantar, andar e caminhar rumo ao alvo. O alvo que é Cristo, o alvo que é a salvação, o alvo que é o reino dos céus. Não podemos nos abater e nem nos desanimar mediante tantas circunstâncias. Aqui no versículo 10 diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Nós nos angustiaremos por causa das perseguições. Sofreremos grandes perseguições quando começarmos a falar de Cristo. Eu tenho me deparado com muitas questões teológicas, muita religiosidade, onde as pessoas debatem temas e apontam pontos muito críticos de religiosidade, não da palavra do Senhor. Muitas vezes, nada contra Jesus Cristo, mas contra as igrejas, o que as igrejas vêm pregando, o que as religiões vêm pregando, os sofrimentos causados pelas pessoas que pregam falsamente a palavra do Senhor, pelas igrejas que vendem objetos ungidos, dizendo ser da parte do Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós inserimos Jesus Cristo no meio de todas essas coisas e começamos a falar falsamente de doutrinas que não condiz com a palavra do Senhor. E nós temos que entender que sofreremos sim perseguições por causa de Jesus Cristo, mas aqui está bem claro que nós devemos nos gloriar em Cristo Jesus. Nós devemos nos gloriar nas coisas que vêm do alto. Quando diz aqui, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, para que o poder de Cristo se aperfeiçoe em mim. Então nós devemos fazer com que o poder de Cristo se aperfeiçoe em cada um de nós, levando amor, carinho, refrigério às pessoas que sofrem, que passam por angústias, mostrando a Ele que o Senhor aperfeiçoará a vida dele nos momentos de fraqueza, e que muitas vezes nós passamos por alguns problemas, algumas tribulações, para que possamos compreender as coisas lá do alto, para que possamos entender o que Cristo quer nos dizer, o que nós vamos aprender com tudo isso que nós estamos vivendo ou passando. E nós devemos fazer como Jesus, tendo a mente de Cristo e entendendo muitas coisas. Jesus, quando aquele homem que ficava esperando a movimentação das águas no tanque de Betesda, encontrou-se com Jesus e Jesus disse: pegue a tua maca e anda. Vá para casa, leve a tua maca consigo. Ele levava a maca consigo. Paulo carregava o espinho na carne, para que não se esquecesse jamais quais eram os propósitos do Senhor na vida dele, para que não se gloriasse, para que não se ensoberbecesse, engrandecesse perante os outros da visão gloriosa que o Senhor deu a ele. E o homem do tanque de Betesda, para que ele se lembrasse cada vez que olhasse para aquela maca, que foi o Senhor que o curou, para que ele não se esquecesse de todos os anos que ele havia ficado ali deitado naquele lugar. E quem o tinha
libertado ele daquela prisão que era estar ali aleijado, deitado naquele lugar, esperando a movimentação das águas. Mas, irmãos, nós temos que entender que tudo na nossa vida tem um propósito do Senhor para se cumprir. Então, meus amigos, meus irmãos, levanta e anda. Levanta e anda, com problemas ou sem problemas, para alcançar o cume, para ir em direção ao alvo, que é o Senhor, para ajudar o próximo. Muitas vezes você acha que o seu problema é o maior do mundo, mas muitas vezes o seu problema não é nada diante do problema daquela pessoa que você vai visitar, diante do problema daquela pessoa que precisa de um sorriso seu, de um abraço, de um olhar, de um aconchego. Irmãos, a nossa vida, ela jamais terá problemas dos quais nós não podemos vencer e suportar. E haverá sim alguns espinhos na carne que o Senhor permitirá e não retirará, para que nós possamos entender que Ele é o Senhor na nossa vida, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Irmãos, eu quero deixar hoje essa mensagem e peço que você leia e reflita. Aqui em 2 Coríntios capítulo 12, a visão de Paulo. E você, quando ler, a partir do início, você vai entender qual é o verdadeiro propósito do espinho na carne. E você, irmão, vai entender o quanto o Senhor vem transformando a sua vida. E você vai entender que o seu sofrimento não é o maior do mundo. E que você não é o único problema da humanidade. E que o seu problema não é maior do que o problema de ninguém. Mas que em toda e qualquer circunstância da sua vida, o Senhor estará caminhando contigo, pois quando sou fraco é que sou forte. Assim diz a palavra do Senhor. Tenha um bom dia, que o Senhor Jesus de Nazaré, que o grande Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó esteja na sua vida todos os dias, todas as manhãs, todas as noites, com poder transformador, com poder curador, com poder auxiliador, fazendo você levantar e caminhar todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, que você seja abençoado hoje, nesse dia 26 de abril. Fiquem com Deus e que o Senhor abençoe a cada um de vocês.